Uma das perguntas lá do grupo é apenas mais um? Ciro Gomes é apenas mais um político querendo dirigir o país? Essa é a pergunta que todos colocavam lá. Então segura aí, a segunda se faz em seguida. Repare bem, pode ser, não pode não? Porque vocês já viram algum político falando coisa desagradável para o povo em véspera da eleição? O que distingue não é o político, é o eleitor. Então repare, não existe democracia sem um cidadão ativo que dê valor ao seu próprio voto, porque mal comparando, inspirado pelo companheiro da OAB, o voto é como se fosse uma procuração para um advogado tomar conta dos seus interesses. Interesses econômicos, interesses sociais, interesses vitais, e você passa a procuração para o advogado que não mereça confiança, ou você oferece 76% dos brasileiros não lembram o nome do deputado federal em quem votaram 3 meses depois da eleição. Então isso daí é tudo certo, não é culpa do nosso povo. O problema é que no Brasil a história não é democrática. A história brasileira, nós temos muitos jovens aqui que cresceram numa ambiência democrática e não têm a noção, mas a história brasileira é uma história violenta, é uma história de golpe. A regra no Brasil não é a democracia, a regra no Brasil é o golpe. Quer ver? Anota aí, houve uma revolução em 30 que extingue a República Velha, inaugura o direito das mulheres votarem, inaugura o voto secreto, funda a democracia moderna. Em 32 teve uma contra-revolução armada, violenta, contra esse ideário. Em 35 um empate, em 37 um contragolpe, em 45 a redemocratização, em 46, em 54 um suicídio, que foi um manifesto contra um golpe que ia acontecer ali e foi adiado 10 anos, em 61 outro golpe, em 62 um contragolpe, e já estava o Leonel Brizola com a metralhadora no Palácio Piratini defendendo o mandato do Jango, que estava sendo perseguido já para não tomar posse com a renúncia do Jânio Quadros. Depois nós tivemos em 64 um golpe, em 68 outro golpe, dentro do golpe, e chegamos em 2016 outro golpe. Então a nossa história é uma história de muito baixo treinamento cidadão. E por isso a gente tem que respeitar o povo, mas tem que ajudar o povo a entender, e não é alisando, é dizendo, presta atenção no serviço. O que eu tenho para oferecer é minha biografia. Eu sou daqui do lado. Hoje, por exemplo, fui dar uma entrevista assim: como é que o senhor explica as denúncias de corrupção contra o seu irmão no Ceará? Bom, meu irmão é meu irmão, e se tivesse alguma denúncia de corrupção, eu poderia, por exemplo, dizer assim, dirija as perguntas a ele. Mas simplesmente não há essa denúncia. Eu disse para ele: qual denúncia, meu companheiro? Aí ele fica aqui, cá. Percebe? Eu estou há 38 anos, nunca, isso é fácil entrar na internet, 38 anos, nunca respondi ao inquérito, nem sequer para ser absolvido. Isto está posto. Quando fui prefeito, ele que perguntou, tá? Ele que perguntou. Quando eu fui prefeito de Fortaleza, eu fui o mais popular prefeito de capital do Brasil, com 29 anos. Eu fui o mais jovem governador da história do Brasil. Até hoje ninguém me tomou o recorde. Fui eleito com 32 anos. Na idade de fazer qualquer bobagem, fui lá e fui o governador mais popular do país. Fui receber o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil no plenário das Nações Unidas. E fui o mais popular do Brasil. Comprei 100% da dívida imobiliária do Ceará com 15 anos de antecedência para proteger meu estado das oscilações aberrantes de juro. Então eu sou um cara que tem uma vida pregressa que me permite apresentar o currículo. E hoje o que a população está procurando, é alguém experiente, com ficha limpa e com biografia política, onde você pode observar se tem coerência entre o que ele fala e o que ele fez. Aí eu estou dizendo, como o verso do rei Roberto Carlos: esse cara sou eu. Mas quem decide, infelizmente, não sou eu, são vocês. O que é que eu recomendo? Assistam os debates, comparem, examine todo mundo. Negócio de simpatizar por política é coisa de povo desavisado. A gente simpatiza com artista. Política a gente tem que olhar para todos com o pé atrás. Em princípio, olha para todos com o pé atrás, compara, vê de onde vem, quem é, com quem companhia anda, o que é que andou fazendo quando teve a oportunidade e tal, e no fim compara e escolhe. Isso é o que um povo civilizado deve fazer, e nós estamos avançando para isso. Pronto, Lupe, falei. Essa foi a de 5 mil sócios, vou para os outros 5 mil. Com relação à direção, a gente tem Leandro ali, que todo mundo colocava... Por exemplo, pergunta aos servidores públicos do Ceará.
Quantas greves aconteceram no meu governo? Nenhuma. Porque eu era um gerente muito duro, mas muito justo. Então o que é que eu fiz? Ao tomar posse, eu criei um coletivo que não era administrado pelo secretário de administração, não, era eu, o governador do estado, todo mês sentado com o conjunto de servidor público quebrando pau. Aumento não sei o que, aumento não sei o que. Ora, eu sou egresso da classe média e eu sei que salário não é grande, porque a gente sempre está pensando em comprar uma coisinha a mais e tal. Então todo mundo pode reclamar salário, só que eu não sei fazer dinheiro e o dinheiro é só esse que tem aqui, o orçamento tudo transparente, todo mundo conhece, e aqui é 2% da população, vocês vão levar até 40% do orçamento. Quebra o pau aí, mas daqui para frente não passa. E foi maravilhoso. Eu devo o meu sucesso ao servidor público do Ceará. Mas você pode perguntar.